Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, né? Um livro de psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Então, organizado por esse espírito tão grandioso, esse mestre que nos ensina com o seu saber, com a sua energia e com todo o seu carinho com nós, né? Que buscamos então a espiritualidade como uma forma da ascensão do nosso espírito. E hoje nós estamos com o capítulo 11, de título Pureza. Para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Rodrigues e falo da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas. E vou estar acompanhando vocês nessa noite de hoje, para que nós possamos então entender, né, um pouco da essência desse capítulo. Emmanuel ele é completo e cada vez que nós lermos um capítulo de sua autoria, com certeza vamos extrair conhecimentos novos, vamos extrair uma energia diferenciada, porque estaremos então sempre entendendo um pouco mais daquela completude daquele espírito tão grandioso que ainda nos rege, né, com seus ensinamentos. Então, para que a gente comece nesse capítulo, como de costume, eu vou lendo e vou aqui comentando, né, do que o Emmanuel, com os espíritos que coordenaram esse estudo, né, como a gente sabe lá no início do livro, ele fala que foi um estudo coordenado, advindo de muitas reuniões mediúnicas, de muitas atividades mediúnicas que possibilitaram, então, trazer todo esse compilado, que mais do que o seu título, né, Religião dos Espíritos, é trazer essa essência da espiritualidade do superior, do nosso Criador, através então do conhecimento, através então do acesso à informação espiritual, que nos proporciona entender a nós e a nossa origem e entender também o outro, para que possamos seguir nessa caminhada rumo ao amor de Deus, que no final sempre vai ser sobre isso, sobre sermos melhores, sobre convivermos melhores uns com os outros, mas acima de tudo aprender para aplicar o bem como uma forma automática, né? Não mecânica, mas como a extensão daquele ser que nós estamos criando. Então, como eu já disse, o título chama Pureza e é o capítulo 11 do livro Religião dos Espíritos. Eu vou começar a ler e aí a gente vai trocando essa energia. Eu sempre falo, eu sinto que vocês estão trocando essa energia comigo e é vocês que fazem isso ser tão importante para nós que estamos aqui, trazendo não essa mensagem, mas trazendo a mensagem do grandioso Mestre Emmanuel. E aí começa assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então ele já traz ali aquele choque das bem-aventuranças que Jesus traz para a gente lá na sua passagem terrena. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, Emmanuel já traz aqui a percepção sobre quem nós estamos, né, falando. Então, a frase que abre esse capítulo vem do Mestre Jesus, e ele já ressalta a nobreza do seu espírito e a pureza, né, falando que não houve, então, encarnado na terra ou reencarnado a um espírito de tamanha pureza quanto a de Jesus. Então ele já... Por que ele enaltece? Primeiro porque nós estamos falando do Mestre Jesus e eu acho que a gente não precisa explicar muito. Mas para um contexto de um texto, de um estudo, trazer a importância de quem fala, do autor, demonstra então a magnitude daquele trabalho, a extensão daquele trabalho, como que ele foi feito. Então, quando a gente sabe que uma coisa é feita com amor, com carinho, com responsabilidade, com capacidade de ser feita, a gente entende que é confiável, que a gente pode, então, seguir aquele caminho, porque ele é um caminho justo e certo, né? Mas é só uma breve explicação do que Emmanuel traz nessa essência desses primeiros parágrafos. E ele continua: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra,
sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. E Emmanuel ressalta que, embora Jesus estivesse na Terra, e nós sabemos que nós agora estamos nessa passagem do mundo de regeneração, mas a época em que Jesus esteve, as densidades energéticas eram outra, a pressão energética era outra, e apesar das dificuldades mundanas, né, que o cercavam, os próprios conflitos internos com a sua missão, com a necessidade de passar uma mensagem, não tirava dele a sua capacidade de conexão divina. Então, apesar de toda a circunstância, Jesus era capaz de manter uma conexão com o Pai, manter então essa unicidade com o Criador e seguir passando por todas as barreiras e vamos dizer assim, etapas da sua vida carnal, sem se perder na sua missão. E continua Emmanuel. Para muita gente a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, Emmanuel traz aqui a necessidade de contemplação, porque nós tendemos a julgar algo pela nossa própria percepção. Então, aí ele traz o exemplo da manjedoura, que para alguns era algo, vamos dizer, ínfimo, né? Que não trazia, então, a grandeza daquele espírito que encarnou na Terra. Mas Jesus viu naquilo uma oportunidade de ressignificar toda uma situação e trouxe, então, daquela dificuldade carnal uma nova visão. E ele traz, nas palavras de Emmanuel, ele completa: ele transformou a estrebaria num poema da excelsa beleza. Então ele via beleza nas dificuldades, não porque nós temos um discurso às vezes de romantizar a dificuldade, o sofrimento como uma forma de evolução, e não é sobre isso aqui. É sobre agradecer as oportunidades espirituais, porque mesmo em sendo físicas, são oportunidades espirituais para o nosso crescimento. Então, a limitação física naquele momento possibilitou aquele espírito grandioso, então, acessar mais pessoas com a sua mensagem. Possibilitou a ele mostrar que, olha, eu não preciso, porque quando a gente pega a história, tinha-se uma crença de que somente aqueles que nasciam ali, os reis, que nasciam numa condição hierárquica superior e privilegiada, detinham de conhecimento e sabedoria para comandar povos. Então Jesus, ele vem da simplicidade da manjedoura de Nazaré para falar que não, a minha condição física menos privilegiada não me limita a levar uma grandiosa mensagem. E ele faz isso com grande excelência, nós sabemos. Então, ele conversa, ele fala para pessoas simples, mas ele fala para pessoas importantes, porque não é sobre o que ele detinha fisicamente naquele momento, mas sobre a grandeza espiritual a qual aquele corpo físico em que ele habitava passava pelas multidões. Então, era sobre a mensagem dele, não sobre o que ele detinha, acumulava na terra, né, sobre os tesouros físicos, mas sim sobre os tesouros espirituais. E Emmanuel continua. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira de celeste ressurreição. E aí aqui Maria seria um tópico, né, só para ser falado. O que Jesus enxerga em Maria é uma condição espiritual de alguém que não conseguia redirecionar uma energia que detinha em si.
Porque quando a gente entende Maria de Magdala, né, Maria Madalena, enfim, a gente percebe que ela detinha de um amor e de uma compaixão, de um cuidado enorme em seu coração. Também pela gratidão do mestre em sua vida, mas também porque era da sua própria essência e natureza. E esse amor, ele só estava direcionado de uma forma incorreta antes dela então conhecer o mestre Jesus. E com os ensinamentos do mestre, ela passa a redirecionar essa energia de uma outra forma. Então agora para uma forma que se aproveita melhor para o seu espírito e para aqueles que estão ao seu redor. E é por isso que ele fala ali dela como uma grandiosa mensageira, né, da celeste ressurreição, porque ela compreendeu aquele amor, porque ela já detinha dentro dela aquela capacidade. Então ela se afinizou ao mestre por um reconhecimento de energia, que antes dele estava mal direcionada e agora ela passa a direcionar. Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra que ele fala maravilhosamente bem, né? Porque ele tem um conhecimento grandioso, que ele fala desse direcionamento energético de Maria, né? Que ela já detinha nela aquelas características, porém ela não sabia qual direcionamento. Então Jesus vem e conserta ali, vamos dizer essa palavra, a rota espiritual de Maria, e ela passa a direcionar aquele amor que ela tinha dentro dela para o caminho certo, que é para ajudar os outros. E a gente sabe que ela teve uma missão muito bonita com os leprosos, entre outros, né, que apareceram ali na sua caminhada espiritual, sendo então assim de grande importância para a caminhada e para a missão de Jesus, né, na Terra. Mas vamos continuar. Emmanuel fala assim: para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma de fé cristã para todos os séculos. Então, Pedro é tido como aquele inconstante, né, que a gente falaria hoje de hiperativo, age no impulso, não analisa as circunstâncias, não analisa a situação e, por conta disso, adentrava em situações que colocavam a sua vida terrena e a sua vida espiritual em constante risco. Mas essa mesma impulsividade do Pedro, essa mesma hiperatividade, fez com que ele, com todo o amor ao mestre, também direcionasse a missão espiritual dos ensinamentos deixados pelo mestre Jesus. Tanto quando ele estava acompanhando o mestre Jesus, apesar, então, a gente vê ali na história que ele tinha alguns momentos que ele se perdia ali, e Jesus, calma, não é assim, e redirecionava ele, quanto após o desencarne do mestre, que aí ele segue com a missão e leva aquela mensagem, né, sendo ali um dos primeiros precursores da grandiosa mensagem do mestre, ensinando o que aprendeu então com o mestre, ressignificando ali aquelas, não as leis judaicas, mas a forma de se interpretar então aquelas leis e como conviver entre aqueles que estavam ali. Então toda essa energia que ele tinha, que ele impulsionava, Jesus então redireciona. Você vê que a todo instante a pureza do mestre, quando tocada com alguém que tem grande característica, ela redireciona essa pessoa, a rota. Então muitas vezes a sua característica que você condena, nossa, ajo muito por instinto, ela precisa ser redirecionada na pureza do mestre. E aí, redirecionando, então, essa energia, seria possível, então, redirecionar a sua ascensão espiritual, ressignificando toda a trajetória, como foi com o caso aqui, então, de Maria, como foi com o caso do Simão Pedro. Mas Emmanuel continua ainda assim. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto,
Ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Então, a gente precisa ressignificar muito a passagem de Judas, a importância de Judas para a missão espiritual de Jesus, porque ele teve importância, ele era muito organizado, apesar da sua invigilância, como Emmanuel fala aqui, ele se perder naquele final ali da sua trajetória, ele foi de suma importância para a organização do Mestre Jesus e ele teve os seus feitos espirituais significativos. Ele teve ali uma importância junto àquela caminhada. Então a gente não pode esquecer que, apesar que as pessoas lembram muito do final desastroso, mas não esquecem do começo que serviu de base para aquela caminhada. Então aqueles 12 que estavam, que não eram só 12, mas os 12 que estavam ali com Jesus, eles tinham a sua importância porque cada um sustentava um pilar importante naquela mensagem. E Judas, como diz, tinha sim essa importância espiritual. Mas continua nosso querido Emmanuel. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. E Paulo, a gente abre um tópico muito importante, porque Paulo tinha uma imposição energética e uma capacidade de direcionar pessoas grandiosa. Por isso que ele era tido como ali um dos doutores da lei, né? Antes da sua conversão, e ali no deserto de Damasco, que Ananias cura ele, que ele passa por toda aquela situação que não vem ao caso agora. Mas, como os outros, ele, após esse contato com o Mestre Jesus, um contato direto, ele redireciona a sua rota. Então, qual que é a característica ali de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso de uma energia, eu estou procurando a palavra, uma capacidade de persuasão e energia para conduzir povos com uma determinada mensagem. Então, antes do Mestre Jesus, ele trazia essa mensagem de perseguição, de olha, nós temos que honrar a lei antiga, né, que ele estudou com o Mestre Gamaliel, que é um dos grandiosos mestres ali daquela época, dos sábios. E aí quando você lê Paulo e Estevão, você vê ali no final do livro que Gamaliel, por sua tamanha inteligência, ele já seguia ali os passos do Mestre Jesus, mas de forma mais discreta para não comprometer, então, porque a gente sabe os riscos de ser um seguidor do Mestre. Mas Paulo advém dessa escola de capacidade intelectual e persuasiva com a lei. Então, além de entender muito bem a lei, ele tinha uma capacidade de fazer com que as pessoas se envolvessem com o seu contexto de crença. Então, se ele acreditava que Jesus era um perseguidor, ele por muitas vezes levou gente para esse caminho. Ao mesmo passo que quando ele se converte ao Mestre, né? As pessoas falam ao cristianismo, mas a mensagem de amor do Mestre Jesus, de Deus, então ele passa a levar aquela mensagem com a mesma capacidade que ele detinha antes e com o mesmo amor, só que agora levando uma mensagem que trazia corações para um outro rumo. Então ele também direciona a sua rota, tocado pela pureza do Mestre. E continua Emmanuel. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, se nós direcionarmos
a nossa forma de pensar, de entender e de agir, tocado pela pureza do Mestre. E ele fala aqui, se purificares, assim o coração identificará a presença de Deus em toda parte. É a ressignificação de tudo que nós conhecemos, pautados no amor do Mestre, pautados na espiritualidade superior, que nos guia e nos conduz a todo instante, não deixando-nos levar pelo instintivo, né, humano, mas sim pelo instintivo espiritual, que é a nossa verdadeira essência, né, a nossa verdadeira pátria. Então, quando a gente se permite viver a essência divina, nós direcionamos a nossa rota, e é isso que vai fazer com que a nossa caminhada espiritual tenha grande significado. Mas aí continua, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando que os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, Emmanuel fala que se nós seguirmos servindo, ajudando, contribuindo com essa mensagem de amor, nós vamos transformar os pântanos, né? Essas profundezas do pântano, e ver que podem surgir dali lírios perfumados. E é interessante porque existe uma mensagem de Emmanuel, num outro texto que eu não me recordo agora, mas que eu gosto muito, chamada Nos Dias Difíceis, que ao final dessa mensagem Emmanuel fala que o dom de esperar por Deus é ajudar a Deus, cooperando e servindo sem se desesperar. Então, a forma que nós encontramos de estar conectados à espiritualidade é servir ao próximo, porque para o Criador, a sua obra mais importante e perfeita é a sua criatura. E aí, se eu sou capaz de servir a criatura e me colocando também nesse papel, eu estou servindo ao Criador. Estou amando, estou contribuindo para o todo. Estou também ali auxiliando a espiritualidade no pouco que me cabe. Lembrando que a grandeza espiritual é algo que nós não conseguimos aqui dizer, mas podemos sentir com os dias felizes, com os nossos momentos de conexão espiritual, que nos possibilita então sentir a presença do Mestre nas nossas vidas. Então, que possamos purificar as nossas características para redirecionar as nossas rotas e assim possamos conseguir seguir no caminho do bem, no caminho da ascensão espiritual, sabendo que não é fácil, né? É um exercício de disciplina, de entrega à espiritualidade, de confiança, mas que é possível. Porque quando nós pensamos no Mestre Jesus como um ser encarnado na Terra, nós não pensamos em alguém que veio para falar, olha, eu sou melhor do que vocês. Nós pensamos em um ser que veio para dizer, é possível sim, passar por todas as dificuldades e ser bons. É possível sim, ser ofendido e calar-se e pedir por aquele que te ofende. É possível sim, porque eu vim mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a nossa mensagem do dia de hoje, do capítulo 11, de título Pureza, que traz aí para vocês um pouco dessa essência do grandioso Mestre. Na semana que vem estaremos aí com o capítulo 12, também do livro Religião dos Espíritos, dando continuidade ao nosso estudo. Agradeço a vocês que estiveram aqui nessa noite de hoje até agora e fiquem com Deus e um bom estudo. Aproveitem, leiam, releiam, tirem suas próprias conclusões, né? Tracem características marcantes que talvez você veja como algo que não te beneficia, mas que talvez pode trazer muitos mais benefícios do que você consegue imaginar. Então, até a próxima!